A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Bem-vindos, este é o terceiro episódio de 5 sobre a história do Irão, num conjunto especial dos 5 continentes, com o historiador Bruno Cardoso Reis. Viva, Bruno! Olá! Bruno, já nos explicaste como é que o Irão se islamizou após a queda do Império Sassânida no século VII e porque adotou a corrente xiita como doutrina religiosa dominante. Também já nos contaste que a história do Irão remonta à antiguidade. No episódio de hoje, combinámos que nos explicarias tudo sobre o período compreendido entre os séculos XVI e XX. Vamos situar o ponteiro da história no ano de 1501. Bruno, quem governava o Irão neste ano? Bem, é o tal Shah Ismail, que é precisamente a figura-chave no aspecto que falámos ontem, que é a questão da opção pelo Islão xiita, não é? Portanto, isso não é uma espécie de inevitabilidade, não é simplesmente uma coisa que acontece. Realmente há aqui uma opção política, portanto, o xiismo no Islão, o xiismo no Irão, em certo sentido, tem desde o início esta dimensão fortemente política, portanto é uma forma do Irão se diferenciar da outra grande potência islâmica que está a emergir nesta zona do Médio Oriente, que é o Império Otomano, que inclusive em 1453 tinha conquistado Constantinopla, finalmente tinha conquistado a capital do Império Romano do Oriente, que tinha conseguido sobreviver durante 1000 anos mais do que o Império Romano no Ocidente. Mas, portanto, é este Shah Ismail, que é realmente uma figura muito interessante. Não se sabe etnicamente exatamente o que era uma coisa, era algo bastante controverso até no século XVI. Há suspeitas que ele poderia ser curdo, seria provavelmente também uma mistura de várias coisas. Tinha inclusive sangue grego, de uma princesa grega destas dinastias bizantinas, mas basicamente o que ele era um líder carismático e militar extremamente eficaz num contexto de guerras civis na zona do Irão, e vai ser ele que realmente vai conseguir, em 1501, reunificar o Irão, fazer-se coroar como Shah, como imperador em Tabriz, que é uma das cidades historicamente capitais do Irão, e de facto vai conseguir alargar novamente o Império este Império Iraniano, um pouco por todo o Médio Oriente. Portanto, vai ocupar zonas daquilo que é hoje a Turquia, a parte mais oriental da Turquia, da Síria, grande parte do Iraque, e vai estender-se também, esse império até a Ásia Central, inclusive ao Afeganistão e partes do Paquistão. No entanto, vai sofrer aqui, digamos, um revés importante. Em 1515 há uma grande batalha com os otomanos, com o sultão Selim, que tinha entretanto também conquistado o Egito. O Império Otomano, como eu digo, também se está a expandir, quer no Médio Oriente, quer na Europa, e nesta batalha de Caldirã, em 1514, realmente os otomanos, usando a sua superioridade em termos de armas de fogo, de artilharia, etc., vão realmente conseguir derrotar, infligir a única grande derrota a este Shah Ismail. Isso vai levar à perda de alguns territórios e isso vai ter uma grande influência depois na história futura. Portanto, basicamente a fronteira entre o Iraque e o Irão vai ser definida mais ou menos a partir desta altura. E portanto os otomanos vão conseguir ocupar de forma duradoura aquilo que é hoje o Iraque e a parte oriental também da Turquia, e portanto ao ocidente, digamos assim, o Shah Ismail vai sofrer essa derrota e não se vai recuperar completamente, embora na verdade esse Estado iraniano muito forte que ele queria vai se prolongar até
até 1736, a dinastia que ele funda, esta dinastia dos Sfávidas. Muito bem. Por esta altura, o Império Português consolidava já posições na Ásia, incluindo no Irão, nomeadamente em Hormuz, onde foi construído um forte. Como é que os portugueses foram recebidos e como é que foram as relações com outros europeus, Bruno? Essa é realmente uma questão interessante, porque à partida, no fundo, a resposta normal seria não foram muito bem recebidos, pois. não é? Mas, na verdade, não é exatamente assim. Na verdade, até por causa destas tensões com o Império Otomano, o Império Otomano é o grande rival, é o grande problema militar, geoestratégico, quer desta Pérsia do Shah Ismail, esta Pérsia dos Sfávidas, quer também do Império Português, numa das zonas que o Império Português procura controlar e que nós, se calhar, não damos tanta atenção, porque realmente também não é assim tão importante, eventualmente, como outras, mas que é o controle do Golfo Pérsico, exatamente. Ou seja, portanto, o Bahrein... Portanto, portugueses e iranianos, algures na história, já partilharam um inimigo comum. Sim, e portanto há trocas de embaixadas. Portanto, Hormuz é ocupado em 1507 pelo Afonso de Albuquerque, que é o grande estratega deste Império Marítimo Português, que percebe muito bem esta noção que temos falado aqui muito nesta guerra de choke points, de pontos de estrangulamento, a importância de controlar os estreitos, e portanto Portugal ocupa quer Hormuz, a ilha de Hormuz, quer também aquilo que é hoje a costa do Oman, dos Emiratos, ocupa, por exemplo, a ilha de Bahrein, vai até Bassorá, no Iraque, e, portanto, durante mais ou menos um século, até o início do século XVII, Portugal realmente é a potência dominante no Golfo Marítimo, no Golfo Pérsico, e isso só é possível também porque há um relativo entendimento com a Pérsia dos Sfávidas, que dá prioridade não à dimensão marítima, mas à dimensão terrestre e ao combate, a contrabalançar a ameaça otomana. Aí é muito importante, por exemplo, o fornecimento de armas de fogo, que os Sfávidas não tinham, a partir de Hormuz. A ruptura dá-se em 1622, ou melhor, dá-se uns anos antes, mas dá-se a partir de 1609 por causa deste efeito da união de Portugal com a coroa espanhola, portanto a partir de 1580. Ora, qual é o problema? Bem, é que os Habsburgos, de Viena, fazem a paz com o Império Otomano. Os Sfávidas entendem isso como uma traição à aliança que eles tinham também com os Habsburgos espanhóis, que governavam Portugal e Hormuz, e portanto vão entrar em aliança com os britânicos, ou melhor, com os ingleses, e portanto é uma esquadra inglesa e persa, sobretudo uma esquadra inglesa, que vai conseguir conquistar Hormuz em 1622 aos portugueses, e portanto depois temos de esperar pelo século XX para ter novamente relações entre Portugal e o Irão de uma forma mais ou menos regular. Mas a relação com as potências europeias é muito regida por essa preocupação. O outro grande rival, outra grande ameaça que depois vai ganhar em importância será a Rússia, mas isso já num período mais para diante. Mais no século XVIII, porque o Irão atravessa uma crise dinástica e vê-se então envolvido numa série de guerras com a Rússia. É o início de um longo período de crise deste país do Médio Oriente? Sim, a partir sobretudo de 1736, com o colapso desta dinastia safávida, temos várias dinastias, uma dinastia Zand-Curda, os Durrani, que vão acabar por consolidar. O Shah Durrani era um general, digamos, deste Império Persa, mas depois vai acabar de um destes pretendentes, no fundo, a consolidar uma alternativa aos Sfávidas, o Shah Nadir, mas vai acabar por depois consolidar um Estado afegão, embora de língua persa, mas um Estado, o que veio a ser a origem do Estado afegão. Mas, portanto, há este período de fragmentação, a partir dos anos 30 do século XVIII, que vai ser muito aproveitado pela Rússia. Na verdade, já tinha havido guerras anteriores entre a Rússia e a Pérsia. Fala-se das 5 guerras entre a Pérsia e a Rússia. A primeira é logo em 1656, mas as mais importantes são já no período Pedro Grande, precisamente no início do século XVIII, e depois também até ao século XIX. A mais impactante de todas, 1826, 1828, vai terminar com um tratado que ainda hoje, digamos, é uma mancha, digamos, na história do Irão, porque vai levar à perda de territórios muito importantes no Cáucaso,
o Azerbaijão, partes da Geórgia, da Arménia, e portanto realmente a Rússia torna-se nesta altura a grande ameaça. No norte, os ingleses começaram por ser aliados contra os portugueses, uma potência europeia emergente que não aparece como ameaça. No século XIX, graças à sua expansão na Índia e no Paquistão, que fazia parte do Império Britânico da Índia, também se tornam bastante ameaçadores e, portanto, o Irão fica aqui um pouco apanhado entre estas duas grandes potências. Mas aqui o que é interessante é perceber que em séculos anteriores as relações com as potências cristãs não eram necessariamente más e até muitas vezes eram vistos como aliados de conveniência contra a outra grande potência islâmica, que era o Império Otomano. Portanto, isto de Islão contra o Islão contra o cristianismo também é sempre uma simplificação, vamos dizer assim. Muito bem. Chegamos ao século XIX e século XX. Grosso modo, como é que o Irão vive as duas guerras mundiais? Enfim, a ascensão da Rússia como potência e também dos Estados Unidos. Bem, aquilo que é interessante é que, de facto, no século XIX, o Irão entra naquilo que é chamado o grande jogo, the Great Game, destas duas grandes potências, o Irão, a Rússia a norte e a Índia britânica, portanto o Império Britânico da Índia, mais para sul e mais para oriente, mas que no fundo confluem nesta zona do Afeganistão e do Irão, que funcionam um pouco como estados tampão, mas que estão sempre em risco de eventualmente serem conquistados ou eventualmente divididos por estas potências. O Irão o que vai fazer neste contexto é apostar mais uma vez numa outra potência ocidental que começa a ganhar algum protagonismo a partir de meados do século XIX. Portanto, a primeira embaixada iraniana persa para os Estados Unidos em 1856, muito antes do que nós poderíamos pensar, e realmente os norte-americanos vão ter missionários, professores, investidores, vão ter um papel importante na história do Irão na segunda metade do século XIX, depois até ao início do século XX, muito como uma forma de contrabalançar, portanto são uma forma de promover uma certa modernização, uma certa abertura económica, mas sem correr o risco de ficar nas mãos, digamos, ou dos russos ou dos britânicos, e portanto temos, por exemplo, ministros das finanças. O Morgan Schuster vai ser ministro das finanças em 1911, nos primeiros governos constitucionais iranianos, e portanto até à Segunda Guerra Mundial os Estados Unidos vão ser muito vistos como aqui um aliado potencial. Na Segunda Guerra Mundial o Irão vai ser ocupado por forças britânicas vindas da Índia e por forças soviéticas vindas do norte, e portanto vai haver uma espécie de divisão norte-sul, e até 1946 não é claro se isso não irá resultar numa perda de facto da independência do Irão, que é um dos poucos estados que também pode reclamar este crédito de nunca ter sido colonizado por pelo menos formalmente, por uma potência europeia. Muito bem. Bruno, amanhã já mergulhados no século XX, vais ter de nos explicar tudo sobre a Revolução Islâmica de 1979, esse momento de viragem, não só na história do Irão, mas também da região e do mundo. Obrigado, Bruno, e até amanhã. Obrigado, até amanhã.